Boa madrugada, povo de Deus. Agora vai. Nada vai impedir. Em nome de Jesus. Deixa eu só dar 2 minutinhos para as meninas, para o pessoal que estava aí com a gente. Agora apareceu aqui no rodapé. Mas ele estava no começo, é que ele deu essa bugada, mas vamos só esperar rapidinho. A dona Fátima já está aí também. Deixa eu já ir chamando ela, mesmo que, né, o pessoal vá entrando. Em nome de Jesus, deixa eu já... Dona Fátima vai fazendo a oração, enquanto isso, esse povo lindo vai entrando em nome de Jesus. É que a bênção é muito grande. Glória a Deus, Deus maravilhoso. Dez a É, 10, Jesus. cheguei. Glória a Deus. Cheguei, Brasil. Cheguei, Dona Fátima. Cheguei. Boa noite, meu amor. Seja bem-vinda, Dona Boa Fátima. noite. Boa madrugada. Boa madrugada para a senhora também, para sua família. Amo muito a sua Amém, vida, muito, igualmente. muito. Sou muito grata a Deus por Ele ter me apresentado a sua vida, Pastora dos Anjos, Dona Cristiane, né? E Amém, glória a a gente Deus. só está um pouquinho longe. Dona Fátima está no Rio, né, Dona Fátima? É, E ela vai falar, vocês vão ver um pouquinho do sotaque, né? Biscoito, né, Dona Fátima? A gente isso, exatamente, biscoito. um biscoito. A gente ainda vai sentar numa mesa para comer um Depois, biscoito junto. Depois, amém, meu amor. Eu vou sem demora, né? Glória a Deus que deu tudo certo. Estamos aqui. O pessoal já está entrando, já amém, está, né, normalizando já a quantidade das pessoas que estavam aqui com a gente. Espero que todos voltem, né? Espero que todos consigam entrar para receber, né, essa espada tremenda que eu tenho certeza que o Senhor vai nos entregar amém, através da sua vida, tá bom? Vou. amém. A Bel tá falando, mudou o visual. Dona Fátima, ó, viu? A mulherada tá antenada aqui no visual da senhora. É invenção. É só o cabelo que está um pouquinho diferente. Amém, meu amor. Dona Eu Fátima, fala enrolei um as pouquinho. pontas. Ah, que gracinha. Fala um pouquinho da senhora, meu amor, até que o pessoal vai entrando. E aí eu faço a primeira oração e a senhora nos entrega a espada em nome de Jesus. Amém, amém. Né, eu quero primeiramente agradecer a Deus, né, por mais uma oportunidade, né, de estarmos aqui, né, de poder compartilhar um pouquinho daquilo que Ele tem nos ensinado, né, tem nos dirigido e agradecer a você pela oportunidade, né. É sempre um prazer, né, poder estar aqui. É sempre um prazer poder compartilhar, né, aquilo que o Senhor nos dá, né, e o Senhor tem aberto essa porta, né, e que Ele possa, né, nos usar nessa madrugada, em nome do Senhor Jesus Cristo, que aquilo que está no coração de Deus, né, possa se realizar através dessa live, né, em nome do Senhor Jesus e até mesmo, né, aquelas pessoas também que ainda vão assistir, que possa se realizar, porque o nosso Deus, ele tem sonhos, né? Ele tem sonhos nas nossas vidas. O nosso Deus torce por nós. Ele está interessadíssimo em nós, né? E através dessas oportunidades, nós podemos compartilhar isso em nome de Jesus. Amém? Amém, minha linda. Amém. Eu vou fazer a oração então. Agora já deu 100 pessoas aqui para mim. Tinha acho que cento e Isso. sete. Acredito que já já eles estão aí, ó, 101, 104. Aí já está normalizando já. Glória a Deus. É. A gente Normalizando, é sabe, isso aí. a gente Deus é sabe que fiel. em todo tempo, né? A gente sabe que tem sido um tempo muito específico, né? Palavras muito específicas, né? Direcionamentos muito específicos. Então a gente sabe que a gente mexe, né?
num formigueiro, a gente mexe, né, com o É, inimigo, porque muitas vezes ele estava ali, né, fazendo a arruaça, fazendo a destruição, né, quietinho, e às vezes a gente nem percebia, e de repente Deus ele chega com a espada, né, como quando Jesus chegou lá no templo, né, e começa a arrancar, né, os é. cambistas e arranca tudo que está lá dentro. Então eu vejo essas espadas realmente como trazendo ordem para a nossa vida, né, nos chamando a Amém. atenção para queimar, para arrancar, para desfazer essas obras malignas. Vou orar pela senhora, pelo povo, e Amém. aí a senhora já fica à vontade para nos entregar essa espada. Amém? Vamos orar, queridos, queridas, em nome de Jesus. Se você puder, presta atenção. Se você puder, você fecha os olhos. Se não, fique em oração com os olhinhos abertos mesmo. Pai, no nome de Jesus, meu Deus, nos colocamos diante da tua santa presença, meu Deus, e pedimos nesse momento, Pai, use a dona Fátima, use, meu Deus, a vida da tua serva, Pai, poderosamente, fala conosco através da sua palavra, meu Deus, que mais uma espada, 14ª, estamos no 14º dia, Pai, em nome de Jesus, aqui para te louvar, para receber esta palavra. Meu Deus, já são 14 espadas, Pai, que nós teremos, Pai, ali prontas para serem usadas. Meu Deus, e que cada luta, cada batalha da nossa vida nós possamos nos lembrar de cada uma delas, Pai. Por isso a importância de estarmos anotando. Meu Deus, que os anjos do Senhor se acampem ao redor da vida da dona Fátima, ao redor da vida e da família, meu Deus, de todo este povo, tanto os que vão assistir agora, como os que vão assistir depois gravado. Cuida de nós, Senhor, cuida da nossa família, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Dona Fátima, fique à vontade, tá bom, meu amor? Amém. Amém. É, eu quero começar aqui, né, falando de fortalecimento, né? E a palavra do Senhor diz, né, que nós precisamos, né, nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, né? E mais para isso, né, nós precisamos o quê? Da armadura de Deus, né? Porque nós temos um inimigo astuto que todos os dias, 24 horas por dia, né, ele está sempre tentando, né, armar ciladas contra nós, contra a nossa família, né, em várias áreas da nossa vida, né, às vezes na saúde, às vezes na vida financeira, né, às vezes nos estudos, enfim, ele está sempre tentando algo contra nós. E a gente sabe, né, aqui em Efésios 6 fala, né, da armadura de Deus, né, fala do cinturão da verdade, né, que nós temos que nos cingir com ele, nós temos que tomar a couraça da justiça, porque é o Senhor que nos justifica. Nós precisamos, né, nos calçar com o evangelho da paz, para que nós possamos levar paz e tomar o escudo da fé, né? Que com ele nós apagamos os dardos inflamados do maligno, e o capacete da salvação que guarda, né, a nossa mente dos maus pensamentos, e por último a espada do espírito, né, que é a nossa espada de hoje, né? A nossa espada de hoje é a espada do espírito, que o Senhor colocou no meu coração, porque antes eu estava naquela expectativa, né, da espada da dependência, mas depois que a pastora trouxe, a pastora dos anjos trouxe, aí eu falei, não, Senhor, não é essa. E eu fiquei ali, né? Fiquei ali, né, ouvindo, né, o pessoal trazendo as espadas, né, até que o Senhor, até mesmo por causa de uma situação que eu estou vivenciando, que eu estou enfrentando, e aí fechou, né, e o Senhor me deu
a espada do Espírito, né? Vamos abrir lá aqui rapidinho aqui em Efésios 6, no, no versículo 17. Ele diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Todos nós sabemos, né, que a espada do Espírito é a palavra de Deus. E aqui no 18 ele diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica no Espírito. Então, ele está falando aqui, a espada do Espírito é a palavra de Deus, né? Aí ele diz, orando em todo tempo, orando o quê? A palavra, né? Orando a palavra em todo tempo, né? Com todo tipo de oração. Aí aqui ele fala em súplica, no Espírito, né? Na revelação daquilo que o Espírito Santo vai trazendo, né? A gente vai orando a palavra e ele vai trazendo as revelações para a gente lançar, né, diante da palavra, né? Aí ele diz com toda a oração súplica no Espírito, vigiando nisso, né? Muitas vezes a necessidade de vigiar na oração e a perseverança, porque às vezes não vai ser uma oração só, vai ser muitas orações. E ali, né, a gente está com o quê? Com a espada do Espírito. A gente está orando a palavra. E ali o Espírito Santo vai, né, vivificando a letra para nós. E numa mesma palavra, cada dia, a gente pode fazer orações diferentes e Deus guerreando em nome de Jesus. Então, eu quero passar uma situação, né, que é assim de família. Depois que meus pais partiram, né, partiu primeiro meu pai, né, minha mãe ficou muitos anos ainda, acho que depois que meu pai partiu, minha mãe ainda viveu 15 anos, né? Enquanto ela era viva, tudo tranquilo, porque minha mãe sempre, né, foi uma mulher valente, né, sempre uma mulher, né? Glória a Deus pela vida dela. E depois que a minha mãe partiu, né, aí começou a haver umas situações difíceis, né? Minha irmã, meus sobrinhos, assim eu vou falar assim só por cima, até mesmo que não tem tempo para estar detalhando as coisas. Mas sabe assim, quando você vê uma situação assim, que parece que você fica assim, gente, aonde vai dar tudo isso? Porque um fala que quer pau, outro fala que quer pedra. Aonde vai dar tudo isso? E aí, né, se você tentar falar alguma coisa, você vai ficar como está defendendo um em detrimento do outro. E você olha a coisa assim, os dias passando e as coisas ficando feias. E aí, né, eu comecei, aí eu me voltei para o Senhor e falei, Senhor, essa situação, como é que fica isso? E o Senhor já tinha me dado uma promessa que está lá em a espada da promessa aí. O Senhor já tinha me dado uma promessa que está lá em Isaías 57.
Isaías 57. No versículo 18 e 19. Ele diz o seguinte, ó: eu vejo os seus caminhos e os sararei. Também os guiarei e lhes tornarei a dar consolações e aos seus pranteadores. Eu crio o fruto dos lábios, paz, paz, para os que estão longe e para os que estão perto. E eu os sararei, diz o Senhor. Então, o Senhor fez uma promessa aqui de cura, de sarar, né? De sarar essa terra. E eu comecei, né, colocar essa promessa diante do Senhor. Aí o Senhor começou, ele está falando aqui, né? Eu sararei. Ele começou isso em mim. Aí ele me deu a palavra lá em Gênesis, no capítulo 1. Peraí, deixa eu ver aqui. Gênesis 1, 27 e 28. Diz assim: e Deus os pôs na. Peraí. Gênesis 1, 27 e 28. Não, não é isso. Ah, eu estou no 17. Ele diz o seguinte: e criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea. E Deus os abençoou. Deus lhe disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Aí ele falou assim comigo: você não vai se meter, você não vai falar nada, porque eu não te dei domínio sobre ninguém. Aí eu fiquei assim, falei, mas não é que é mesmo, Senhor? Às vezes a gente acha que vai resolver as coisas indo lá se meter, falando alguma coisa, né? E eu costumo até falar assim, gente, se cada um cuidar de si, o mundo vai ser bem melhor. O problema é que muitas vezes a gente quer cuidar dos outros. A gente quer falar, né, que o próximo está assim, está assado. Mas se cada um cuidar de si e procurar se corrigir naquilo que não está bom, né, que vai acontecer? Não vai haver desavença, não vai haver briga, ninguém vai fazer o mal um para o outro. É simples assim, nós é que somos complicados. Eu falei, Senhor, eu não tenho que me meter em nada, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Né? E ali para mim ficou bem claro que eu não tinha que me meter, eu só precisava orar. E foi onde ele me deu o Salmo 18, que eu comecei a orar o quê? A palavra. Foi a espada do Espírito que o Senhor me deu. O Salmo 18, eu comecei ali a orar a palavra. E o Senhor, o Espírito Santo falou, todos os dias, às 18 horas, né? Você vai batalhar comigo. Você só tem que lançar, né? A palavra, a minha espada, que os anjos, meus anjos vão guerrear, né? Porque a própria palavra diz, acho que é no Salmo 103, né? Que os anjos ouvem a voz do Senhor, né? E batalha por nós, né? Ele ouve a voz da palavra, não é a voz do Senhor, a voz da palavra. E eu iniciei um tempo de batalha
estou até hoje, já vai fazer 2 anos, tá? Mas, gente, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Sabe assim, quando alguém fala, vou fazer, vou e vou e vou, mas agora você vê falando assim, não, eu não posso fazer isso. Fosse eu tentar convencer. Né? Então, eu tenho visto o quê? Deus trabalhando, tá a maior paz, maior calmaria, tá entendendo? Tá havendo diálogo, tá havendo aquela coisa de sentar, conversar, rir, tá entendendo? Então, eu fico assim, sabe? Tem dia que eu fico assim maravilhada de ver assim as mudanças, as atitudes diferentes. Eu fico assim, falei, Senhor, como é bom a gente te obedecer, como é maravilhoso, porque, Senhor, eu fico assim, Senhor, as coisas que para mim era impossível, a situação estava de um jeito assim que eu não sei aonde ia parar. E sabe o que eu estou vendo, Senhor? Aquilo que para mim é impossível, eu estou vendo o Senhor fazer com uma leveza que eu estou espantada. Então, para não estender muito, já deu para entender o mover de Deus. Gente, a gente precisa entender que nós precisamos ser dependentes de Deus, mas não é só naquilo que a gente quer que o Senhor nos dá. Não é querer ser dependente de Deus só no socorro, que muitas vezes nós precisamos, né? Nós precisamos ser dependentes do Senhor em tudo, porque não adianta, nós somos limitados. Mas quando nós paramos para ouvir Deus e começamos a agir da forma que ele direcionar, nós começamos a ver o mover dele. E uma coisa, tá, que é muito importante nós atentarmos aqui. A espada trabalhou dos dois lados. Primeiro trabalhou em mim, que eu tive que calar. Ainda tomei uma assim, tipo assim, não se meta na vida dos outros. E a gente acha que vai ajudar. Não, é família, parente. Então, a espada trabalhou dos dois lados. E cada dia que eu lanço, que eu oro o Salmo 18, o Senhor sempre dá algo mais, né? O Espírito Santo sempre traz algo mais, sempre traz uma palavra a mais, né? E Deus tem feito assim maravilhas. Aí tá, glória a Deus, né? Que nós temos vivido assim um tempo de paz, né? Ainda falta muita coisa, né? Que eles têm que se converter. Mas eu tenho visto o agir de Deus, até comportamentos diferentes mesmo. E quando foi um fim de semana, eu fui passear com meu marido. Nós resolvemos passar um fim de semana fora. Quando nós voltamos, né, que nós voltamos foi numa quarta de manhã. E na terça-feira eu tinha tido reunião online com as irmãs da intercessão aqui da região de Madureira.
E pela primeira vez eu falei a respeito dessa batalha com as irmãs e elas receberam assim com uma alegria, sabe? Elas tiveram assim, um entendimento gostoso, elas receberam assim com alegria. Aí quando a gente estava voltando, aí eu comentei, meu marido dirigindo, né, do lado dele, eu comentei com ele. Falei assim, poxa, a reunião ontem foi tão gostosa. As irmãs receberam assim a palavra com alegria, aquela coisa toda. Aí eu falando da batalha, aí o Espírito Santo falou assim: todas as batalhas são minhas. Parei assim. Aí eu falei assim com meu marido: hein? O senhor está falando que todas as batalhas são dele. Aí ele falou: a sua única batalha é contra você mesmo. Eu. Aí eu falei: meu filho, o senhor está falando que a minha única batalha é contra eu mesmo. Aí meu marido olhou assim para mim e falou assim: por que quer tirar o ergueiro do seu irmão se no teu tem uma trave? Tira primeiro o argueiro do seu olho e depois vai tirar a trave do olho do seu irmão. E ali isso foi Jesus falando, ainda falou assim, hipócrita. Aí eu falei, Senhor, o Senhor falou comigo e confirmou com ele na palavra. Eu achei assim, sabe, o Espírito Santo foi assim muito preciso. Aí eu fiquei assim, falei, Senhor, às vezes a gente fala tanta coisa, né, assim, que não tem nada a ver. E ali, né, eu comecei o quê? A olhar para essa palavra. Porque o que acontece? Essa questão de muitas vezes a gente querer resolver as coisas do outro. Não, porque o fulano tá assim, o fulano é assado, né? E nós não olhamos para nós mesmos para corrigir os nossos erros. Por quê? Porque é mais fácil olharmos para falarmos de alguém do que de nós mesmos. Aí fica aquela dificuldade. E aí, nisso, vai entrando o quê? Entra o julgamento, né? Que nós não somos juízes, o Senhor não nos dá o direito de julgar ninguém. Então, uma série de coisas, tá entendendo? Que vai acrescentando, que a gente vai fazendo, né? O que não deve, a gente vai só se chateando, vai. E essas coisas, o que acontece? Essas coisas nos distanciam do Senhor, né? É muito fácil julgar o próximo, né? Nós precisamos julgar a nós mesmos. Precisamos ter ousadia, né? Para chegar no Santo dos Santos. Mas para chegar no Santo dos Santos, a gente tem que se quebrantar. É necessário essa ousadia. Mas às vezes a gente quer ter ousadia para falar com fulano isso e aquilo. Tá entendendo? Então, Deus começa o quê? A nos mostrar, tá? Que nós precisamos enfrentar nossas batalhas para que nós possamos vencer a nós mesmos. Nós precisamos disso. Quando
quando o Senhor colocou no seu coração aquele propósito do jejum, né? Que primeiro você falou a respeito do jejum, você vê, né, o que você pode tirar, que não sei o quê. Aí depois, no dia seguinte, o Senhor falou, né, e você veio e trouxe, né, o jejum de comportamento. Aqueles dias, alguns dias antes, o Espírito Santo ministrou no meu coração sobre a soberba, sobre a altivez de espírito. E ele falou assim que Satanás, né, ele era Lúcifer, anjo de luz, né? E porque ele quis estabelecer o trono dele acima do trono do Senhor, ele foi lançado fora, né? A soberba. E o Espírito Santo falou bem claro para mim: a soberba é a natureza maligna, é a natureza de Satanás no homem. Eu tomei um choque. Eu falei, Senhor, não é que é mesmo? Porque nós nascemos debaixo do pecado. E eu fiquei assim, estarrecida. Eu fiquei estarrecida com aquilo ali. E eu falei, Senhor, como é que a gente faz? E a primeira coisa, porque tudo é um processo, né? E o que ele me falou, renúncia, né? E eu comecei, né, no propósito, e eu achei assim muito, muito pontual quando você trouxe, né? O Senhor te deu aquilo. E eu comecei nesse propósito, eu fiz a oração de renúncia, né? E comecei a vigiar nisso. Por quê? Porque a gente vê aqui, né, em Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda, né? Então, cada vez que diante de uma situação ou diante de alguém nós temos uma atitude de soberba, o que acontece? Aquilo ali, nós estamos começando a construir a nossa ruína, né? E tudo nós, o nosso ser, né? Porque não é ruína de perdas aqui, perdas ali, vai refletir, mas o pior é o nosso ser. Então, ela vai começar todo um processo de ruína. E muitas vezes nós vamos nos encontrar angustiados, às vezes descontrolados, né? Por quê? Porque o emocional vai entrando em ruína. E ele diz que a altivez do espírito é a queda. Então, a coisa vai avolumando, avolumando até chegar à queda. Então, é uma coisa que nós precisamos renunciar e entrar num processo com Deus para poder nos ver livre, para poder nos libertar disso. Por quê? Porque ela nos leva a comportamento que só vai nos destruir.
E à medida que nós vencemos isso, o que vai acontecer? Nós vamos nos sentir mais livres, nós vamos errar menos, nós vamos pecar menos, né? Muitas vezes, o que acontece? Acontece, assim, às vezes, situações difíceis, desagradáveis. Por quê? Por causa de uma altivez nossa. E à medida que a gente for vencendo isso, né? À medida que for vencendo, também nós vamos ter resultados diferentes. Por quê? Porque nós vamos nos sentir melhor. Porque isso é um peso. É um peso que a gente carrega. Quantas vezes, né, a gente fala algo, né, porque se sente às vezes até melhor do que alguém, fala algo e depois fica aquele sentimento de culpa, aquela coisa ruim, aquela coisa desagradável. Tudo porque a soberba só leva a gente a ter tristezas. E o senhor estava falando a respeito disso. E o que eu estou entendendo? À medida que a gente vai conseguindo isso, a gente melhora em tudo. A gente vai pecar muito menos. E outra coisa, e eu tenho vigiado e tenho pedido mesmo a ajuda do Senhor. Senhor, me ajuda. Eu não quero. Senhor, eu já renunciei, né? Mas eu dependo da tua ajuda para vencer isso. A gente vai ter outro, quando nós conseguirmos isso, nós vamos ter outro tipo de vida. Aqui agora a espada está trabalhando na gente. E o Espírito Santo está aqui. Cada um de nós que estamos aqui ouvindo, porque eu estou falando, mas estou ouvindo também, né? O Espírito Santo vai mostrar. E a questão, né, é a gente se posicionar. Agora vem a espada do reposicionamento, né? A gente precisa se reposicionar. Para quê? Para poder vencer isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E só essas duas coisas que esse é o principal, né? A altivez. O resto vai fluir quando a gente começar a vencer isso. A gente peca muito. Às vezes, um dia desse o pastor estava falando assim, às vezes você olha para o irmãozinho, você não dá nada por ele, né? Você se acha melhor do que ele. Ah, fulano. Olha, cuidado, irmã. Você não sabe o nível de intimidade que aquela pessoa tem com Deus e você vai arrumar BO com o Senhor. Aí eu fiquei escutando ele falar assim, eu falei, Senhor, só nos traz prejuízo. Às vezes a gente se sente, né? Mas nos traz prejuízo. Essa é a grande realidade. E outra coisa que me chamou a atenção esses dias, tá? Eu parei, essa palavra me impactou, um versículo em Provérbios 27. Eu vou falar só esses dois, que são duas coisas muito importantes, né? Para nos ajudar. A espada do Espírito está aqui para falar, para tratar com cada um de nós em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, aqui em Provérbios 27, 4. Diz assim, ó.
Cruel é o furor, impetuosa a ira. Mas quem parará perante a inveja? Eu vou ler lá na versão NVI, só para ficar um pouquinho mais claro. Diz assim, ó, o rancor é cruel e a fúria é destruidora. Mas quem consegue suportar a inveja? Na linguagem de hoje, diz que a inveja é pior. Eu parei aqui, eu falei, Senhor, o que o Senhor está querendo dizer? O que é isso aqui? Eu fiquei assim, Senhor, cruel, um ato de crueldade. Nós temos visto, né, por aí pessoas matarem com requinte de crueldade, né? Esquartejar, fazer coisas terríveis, né? São o quê? Requintes de crueldade. O Senhor, o que é pior do que isso? A inveja é pior do que isso. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer dizer? Que eu não estou entendendo nada. Como é que a inveja é pior? E tá, que às vezes eu faço pergunta, Senhor, ele não responde na hora. Aí também eu fico na minha, que eu já sei que é assim. Quando eu penso que não, ele está me respondendo. Aí ele falou assim, a inveja trabalha calado. Aí Senhor. Por exemplo, aquele que tem inveja da gente, né? Ele não demonstra, dificilmente, né? A gente percebe. E eu fiquei ali, aí depois comecei a pesquisar, né? Aí fala-se em ciúme e fala-se em traição. Aí eu falei, a pessoa que inveja, ela pode nos trair. E geralmente, né, são pessoas próximas, né? Elas podem nos trair. Você confia muito quando você pensa que não, né? Ela fez alguma coisa, ela te traiu. Aí eu fiquei, Senhor. O Senhor tá nos ensinando, né? Então, é uma coisa que a gente precisa, né? Atentar. E se por acaso a gente perceber assim, a respeito de inveja no nosso convívio, a gente precisa até mesmo se colocar diante de Deus para ajudar aquela pessoa, né? Por quê? Porque ela não está bem, né? Ela não está bem espiritualmente. Aí ele me ensinou esse lado. Aí depois ele me mostrou o outro lado. Qual o outro lado? Se nós tivermos inveja. Que é muito fácil falar, o fulano tem inveja. Mas e eu? É. E eu? Aí eu fiquei. Aí lá em Provérbios mesmo, no capítulo 14, versículo 30, olha só o que está falando aqui a respeito da inveja. O coração em paz dá vida ao corpo. Deixa eu passar aqui para a corrigida, que eu gosto mais da corrigida. Eu gosto das outras só para esclarecer um pouco, mas eu gosto de ler a corrigida. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos, né?
Então, o coração com saúde é o coração sem inveja, né? Aquele corpo vai ter vida, vai ser saudável. Mas a inveja é a podridão dos ossos. Os ossos é a estrutura de um corpo. Você imagina, né, uma pessoa, né, sem os ossos. O corpo não fica de pé. E aqui está falando que a inveja apodrece a estrutura da pessoa. Isso aqui, tanto do lado espiritual como do lado físico. E aí eu fiquei ali, eu falei assim, Senhor, então, conforme está aqui na tua palavra, uma pessoa que tem inveja, ela pode ter problemas nos ossos, nas articulações. Gente, não estou falando que quem tem problema nos ossos, quem tem problema nas articulações, é invejoso. Não estou falando isso. Não é isso que a irmã Fátima está falando. Eu estou falando que a palavra de Deus diz que a inveja é a podridão dos ossos, né? Então, as doenças de ossos pode ser que seja isso. Porque tem doenças que são espirituais. Os médicos não conseguem cura. Tem umas que eles nem conseguem diagnosticar direito, né? E aqui é a palavra que está falando. Então, né, que o Espírito Santo possa estar, né, neste momento, tratando com cada um de nós, nos mostrando se nós estamos nesse estado. Né? Eu me lembro que o missionário, de vez em quando, ele conta o testemunho de uma senhora que ela não ficava curada da surdez no ouvido, até que, quando foi discernido, aí foi falado para ela perdoar o médico que deu um laudo mentiroso, porque teve um médico que fez um laudo mentiroso falando que ela era louca e ela foi internada no manicômio. O marido dela internou ela no manicômio e ela não conseguia perdoar aquele médico. E ela não queria, até que ela resolveu perdoar. Quando ela liberou perdão, fez aquilo, tuf, os ouvidos dela abriram, né? Então, pode ser o caso, né, de algumas pessoas. E a palavra, gente, a palavra vem, não é para condenar ninguém. Né? A palavra de Deus diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Né? Deixe o ímpio o seu mau caminho e se converta ao Senhor. Né? Então a palavra não está aqui para condenar ninguém, a palavra está aqui para quê? Para abrir os nossos olhos. Tem uma irmã aqui da sede de Madureira, né? Ela conta o testemunho, ela é da intercessão. Ela conta o testemunho que teve uma vez que ela saiu da igreja, né, numa reunião de MQV que foi uma bênção, e ela saiu radiante. Quando ela chegou em casa, o Espírito Santo falou para ela que ela tinha inveja. E aí, para aceitar? Não, senhor, eu não, senhor, não sou invejosa, que não sei o quê. E o Espírito Santo
até que ela se rendeu e começou, né? E ela conta que ela falou assim: Senhor, eu não vou sair daqui, então eu não vou sair daqui enquanto eu não me libertar disso. É hoje que eu tenho que me libertar disso. E ela não sabe quanto tempo que ela ficou ali, prostrada diante do Senhor, clamando ao Senhor, e ela saiu dali liberta da inveja. E ela hoje, ela fala, eu falo mesmo, eu conto para a glória do Senhor. Antes de eu falar isso aqui, eu até perguntei a ela se eu podia falar aqui, né? Ela falou, claro, claro, para o nome do Senhor ser glorificado, pode falar sim. Então, irmãs, é, é, se porventura, né? Porque aqui ninguém está vendo ninguém, né? Se porventura você perceber isso, tá? Não põe uma pedra, não, que as pessoas têm mania assim, vão colocar uma pedra nisso. Não faz isso. Não faz. Deixa o Senhor te tratar. Deixa o Senhor te curar. Porque você só vai ter prejuízo. Porque o que acontece? Pelo que está aqui em Provérbios, capítulo 14, versículo 30, né? Você vai ficar sempre doente emocional e espiritual e pode adquirir doenças do corpo. E o Senhor está trazendo isso hoje. É a espada do Espírito que está aqui. O Espírito Santo está aqui com a espada dele e ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos guia em toda a verdade. Isso aqui é a verdade. É a verdade que nos liberta, né? A palavra diz: e conhecereis a verdade nos libertará. Então, isso aqui é libertador, isso aqui não é vergonhoso. Isso aqui é libertador. Então, a gente precisa, né, ter coragem, ter ousadia para poder chegar diante do Senhor e falar: sim, Senhor, eu estou invejosa sim, me ajuda. É como o pai do jovem lunático, né? Ele até tentou mascarar, ele falou, eu creio, mas a espada do Espírito foi tão assim, tão certa para ele, que ele falou assim, mas logo em seguida ele falou, ajuda na minha incredulidade. Ele não conseguiu sustentar, né, aquilo que ele queria mascarar. Né? Então, veja bem, isso aqui é libertador. Não aceite isso. O Senhor quer te ajudar. Ele quer te libertar. Né? Por quê? Porque tudo isso só leva a gente a práticas que nos destrói e destrói pessoas. Verdade. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, se coloca, tá? Se coloca, porque o Senhor quer nos curar nessa madrugada. Amém, Jesus. E que acontece? Esse tipo de coisa, a altivez, né? A inveja, nos leva à prática que só nos traz cansaço e aflição de espírito. Né? Nós não conseguimos descansar. A gente está sempre em movimento, sempre em aflição. Né? Mas aqui em Hebreus capítulo 4, para terminar, porque senão a gente fica aqui a madrugada toda. Hebreus 4. Cadê você, Hebreus? Achei. Hebreus 4,
no versículo, a partir do versículo 9. Ele diz aqui: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, né? Esse repouso aqui a gente pode dizer, pode falar descanso. Ainda resta um descanso. Aí no 10 ele diz: porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das deles. Quer dizer, tem as obras que nos traz cansaço, que nos traz aflição, que são as obras movidas pela inveja, pela altivez e por qualquer outro sentimento que não provém de Deus. Ela nos traz essas coisas, mas resta um repouso. Aí ele diz: procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. A gente desobedece, a gente só tem cansaço e aflição de espírito. Já foi trazida aqui a espada da obediência, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Então veja bem, irmãs, irmãos, né? Irmãos, a palavra de Deus, essa espada que o Senhor está nos liberando nessa madrugada, né? Ele diz aqui que que é a palavra de Deus, ela é como a espada de 2 gumes, né? Ela penetra na divisão da alma e do espírito. Quando nós reconhecemos e nos colocamos, por exemplo, você que está aqui, você detectou, né? E se posicionou para se livrar disso, para superar isso, para vencer isso. O que está acontecendo? A palavra ela está entrando na divisão da alma, da sua alma e do seu espírito, na junta, na medula, e neste momento ela discerne os teus pensamentos e as intenções do teu coração. Isso aqui é Deus o quê? Nos tratando. São coisas que nós não conseguimos ver, nós não conseguimos explicar. Mas é o que Deus faz. É o que Deus tem feito lá no meio da minha família. A palavra, o Salmo 18, tem entrado na divisão da alma, do espírito, das juntas e medula, tem discernido pensamentos e intenções de coração e tem tratado tudo isso. E eu tenho visto comportamentos diferentes. E aí ele diz: e não há criatura encoberta diante deles. Não adianta a gente cobrir. O Espírito Santo está mostrando. Não adianta a gente querer cobrir, está encoberto, né? Não há nada encoberto diante dele, o Senhor está vendo. Né? E está aqui para quê? O Espírito Santo está aqui para quê? Para ajudar. Para salvar, para curar, para libertar, porque tudo isso são doenças, são prisões, são julgos que muitas vezes a gente carrega no nosso pescoço. São varas, né, que pesam no nosso ombro. Né? Mas Deus, Ele quer nos libertar. Então ele diz aqui: e não há criatura alguma encoberta diante deles. Antes, todas as coisas estão nuas
e patente aos olhos daquele no qual devemos tratar. O Senhor, o Espírito Santo está aqui para nos tratar. Ele está aqui para tratar as nossas feridas. Ele está aqui para nos curar. Ele está aqui para nos libertar dessas coisas. Para quê? Para que nós sejamos saudáveis. Amém, Jesus. Ele diz assim, né? Ainda resta um descanso. Ele quer que nós descansemos dessas coisas que têm nos cansado e nos afligido. Sentimento que só nos cansa, que só nos aflige. Mas ele quer nos levar a repousar disso. Hoje eu vivo esse repouso. Por quê? Porque eu fico só em oração e eu vejo o Senhor fazer as coisas que, se eu fosse tentar fazer, eu ia trazer para mim cansaço e aflição de espírito. Porque eu não posso fazer nada, eu não posso salvar ninguém. Então, a gente entra no repouso do Senhor. Por quê? Porque a gente para de fazer, a gente entende e deixa de fazer aquilo que tem nos cansado, aquilo que tem nos trazido cansaço e aflição de espírito. Aí no 14 ele diz, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou no céu, retenhamos firmemente a nossa confissão, né? Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Salvador, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aí ele diz, cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, né, aí aqui entra a espada da humilhação, que a irmã Cristiane trouxe, né? Nós precisamos chegar diante do trono da graça para alcançar misericórdia, para que ele possa, né, verdadeiramente, né, no sobrenatural dele, que são coisas que a gente pode vivenciar, mas nós não explicamos, não tem como explicar. A gente consegue explicar quando o missionário ora e uma pessoa fica curada? O que aconteceu? Ué, o que aconteceu? A gente não consegue explicar. Mas isso funciona também na nossa cura interior. Amém. A gente não consegue explicar. Mas quando nós chegamos diante do trono da graça, né, em humilhação, né, nos arrependendo, nos quebrantamos, né, ali já começa o processo. Deus já começa a agir, né, e daqui a pouco você se sente leve. Hoje em dia eu me sinto leve de muita coisa que eu sentia antes, que eu sentia lá atrás, né? A gente vai, né, vai sendo curada e ali vai vindo aquela leveza, sabe? Já teve orações assim de eu fazer, eu saí flutuando. Eu fiquei assim, Senhor, não sabia que eu estava tão... Tá entendendo? Nós precisamos disso e é isso que o Senhor, né, quer trabalhar em nós, né, que o Espírito Santo possa falar mais ao teu coração, né, que você possa dar abertura, né, para que a espada do Senhor, a espada do Espírito, penetre na divisão da sua alma, né, da sua junta, medula, que ela venha discernir seus pensamentos, as intenções do seu coração, para te convencer que não é assim, e você possa se arrepender e ser curado em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
Amém, dona Fátima, muito obrigado. Que palavra Opa, abençoada. Tenho certeza que nos edificou, né? E eu vou fazer a oração rapidinho. O pessoal já prepara o seu copo de água aí também. 2 minutinhos eu encerro essa live, já vai dar 4h30. Faço a oração, te abençoo, dona Fátima, em nome de Jesus, abençoo sua família, abençoe esse amém. povo abençoado que Não, está aqui conosco também. Já fica a minha gratidão, né, à sua vida, ao seu sim para esse chamado, sempre amém, disposta, sempre com o coração disposto a servir, a estar conosco nos propósitos, né? Um amém, beijo no seu coração, Deus te abençoe. amém, E eu já igualmente. oro pela senhora e oro pelo povo que está aqui conosco. 2 minutos eu Amém, encerro e vocês estão liberados em nome de Jesus. Amém? amém, Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos diante da Tua santa presença. Meu Deus, e nesse momento eu oro pela vida da Dona Fátima. Peço, meu Deus, que o Senhor a abençoe. Meu Deus, que o Senhor guarde, livre e proteja não só ela, como os seus familiares também. Meu amém, Deus, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor guarde ela e seus familiares como a menina dos teus olhos. Esconda eles, Pai, meu Deus, debaixo das suas asas. Guarde e proteja, Pai, cada caminho deles, em nome de Jesus. Assim eu peço também essa proteção para todo o seu povo. Meu Deus, que possamos ter um final de semana amém, abençoado, em nome de Jesus, Pai. E a mesma oração que eu fiz por todos que estão participando comigo nesse propósito. Sonde o coração da dona Fátima, do esposo, meu Deus, e veja qual é o desejo mais profundo do coraçãozinho deles. Que eles possam realizar esse sonho, que eles possam realizar, meu Deus, o desejo do coração deles, em nome de amém, Jesus. Pai, eu abençoo também o copo com água. Meu Deus, que todos que participarem sejam abençoados, curados, libertos, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por mais esta espada. Amanhã, Jesus, daremos início, Jesus, a esses 7 últimos dias finais que teremos, mais 7 espadas. E eu creio que será uma bênção para a glória do seu nome. Te amém. agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Do Espírito Espírito Santo de Santo. Deus. Amém. E graças a Deus. Amém? Dona Amém, Fátima, amém. tirar nossa fotinha. Em nome de Jesus, faz um coraçãozinho para nós. Isso mesmo, levanta só mais um pouquinho a mãozinha da senhora. Põe assim, ó, de ladinho do rostinho. Aê! Glória a Deus. Amém, dona Fátima. Um beijo, minha linda. Deus abençoe. Pessoal, Deus abençoe vocês também. Um beijo grande. Até a Amém, próxima igualmente. madrugada. Em nome de Amém, Jesus. Beijo, igualmente. minha linda. Beijo. Amém.